É possível que todos os humoristas tenham essa autoestima baixa ou a vontade de ser amado, sim, é possível que sim. Em princípio toda a gente tem, não é? Mas é possível que a gente tenha num grau maior, que a gente precise dessa espécie de aprovação que o riso dá. Eu sou o Ricardo Araújo Pereira, o que eu sou é roteirista, acho eu. Eu fui militante do Partido Comunista na juventude quando tinha 20 e poucos anos. Há 2 ou 3 temas políticos que me interessam acima dos outros todos e esses são os direitos dos trabalhadores e a distribuição da riqueza. E nesses pontos, os partidos à esquerda, mais à esquerda, são aqueles que eu sinto que pensam como eu. E como esses são os assuntos que me interessam mais, é normalmente nesses partidos que eu voto. Eu saí do Partido Comunista por várias razões. A primeira é porque eu não tenho feitio para a militância partidária. A segunda é porque o Partido Comunista Português, como provavelmente vários outros, ainda não fez um esforço completo, acho eu, de olhar para o que foram as trágicas experiências do leste europeu e condená-las. E, portanto, está sempre numa espécie de equilibrismo a dizer não gostámos daquilo, mas teve coisas boas. Mas não é o nosso modelo. Mas não era assim tão mau. E eu acho que aquilo deve ser condenado sem reservas. E, portanto, eu muitas vezes continuo a votar neles, apesar do que eles dizem. E não por causa do que eles dizem. E é por isso que eu, às vezes, compreendo as pessoas que votaram no Trump. Eu acho que muita gente votou no Trump apesar do que ele diz e não por causa do que ele diz. Foi porque acharam que ele traria qualquer coisa que lhes interessaria, embora não concordem com nada do que ele diga. Sinto-me próximo de quem pensa assim. Quer dizer, não de quem pensa que votar no Trump é bom, mas de quem pensa que é possível votar numa pessoa ou num partido apesar do que ele diz e não por causa do que ele diz. Há uma perplexidade que o Trump causa até em humoristas, por exemplo. É impossível fazer humor com ele, virá-lo ao contrário, porque ele já é uma coisa virada ao contrário. Tenho dúvidas que tenha havido alguém mais violentamente satirizado do que ele. E ele ganhou a eleição. Isso é... Às vezes os jornalistas e tal dizem o poder da sátira é muito grande, não é? Eu sempre avisei que não era tão grande como eles pensavam. Fazer rir uma pessoa era extraordinário. Sobretudo porque eu vivia com a minha avó que foi imigrante em São Paulo. Meu avô morreu em São Paulo. E ela ficou viúva, vestiu de preto para sempre. E uma senhora viúva tem de ser séria. E como tem de ser séria, não pode rir. Se eu tiver que escolher a pessoa mais decisiva, mais importante da minha vida, era ela. E, portanto, para mim, que era uma criança, vivendo com a pessoa mais importante do mundo, que nunca ria, a capacidade de a fazer rir, de poder fazer com que o rosto dela se alterasse, ainda que pouco, era muito atraente. E por isso basicamente eu desperdicei a infância a tentar fazer rir uma velhota. A minha autoestima é baixa e eu acho isso ótimo. Eu também devo agradecer isso à minha avó. Eu acho que a minha avó ensinou-me a não valorizar os meus sentimentos. Primeiro por serem sentimentos e segundo por serem meus. Parece uma coisa demasiado dura, parece até cruel se calhar, mas eu acho isso bom. Ela dizer, ei menino, acabou, isto não tem tanta importância. És tu, o primeiro lugar és tu. E tu não és assim tão importante. E segundo são os teus sentimentos. E então, isso passa. Dá uma espécie de carapaça dura que protege, acho eu. Acho que isso não é mau.